Pronto. Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Química Ambiental. Hoje é a nossa aula 10, cujo título é Processos Físicos e Químicos Utilizados na Indústria Mineral. Como eu acabei de dizer, trata-se de uma aula em que eu agrego a química analítica, a química ambiental e a química descritiva, tá? Bom, como que a gente vai trabalhar na aula de hoje? O tema já foi entregue a vocês no Swap. É um artiguinho curto, são, se eu não me engano, 6 ou 7 páginas, mas tem bastante informação nele. Então, eu vou tentar, na aula de hoje, não me demorar muito em cada um dos assuntos, para ver se a gente pode conversar sobre esse tema e, quem sabe, no final, se alguém quiser falar alguma coisa sobre a ENAD, a gente conversa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com o objetivo da aula. O objetivo da aula é dado pelo objetivo do artigo que está lá na internet, tá? O objetivo é explicar como que a química e a fisicoquímica podem ser utilizadas para a obtenção de metais a partir dos diversos minérios, tá? Então, a gente está vendo que tem aí a química descritiva juntando com a química ambiental. Como eu falei para vocês, é importante que quem estuda química ambiental tenha noção de uma das indústrias que mais poluem, que é a indústria de mineração. Aí a gente vai descrever as técnicas que são utilizadas e vai falar um pouquinho sobre os processos. Detalhe, eu vou fazer uma coisa que dificilmente um professor faz. Eu vou tentar trazer para microescala, ou seja, para o laboratório, aquilo que é feito na indústria em macroescala, tá? Aí vocês vão ver como que no laboratório a gente pode reproduzir as técnicas utilizadas no ambiente pela indústria, tá? Então vamos lá. O beneficiamento, palavrinha difícil isso daí. O beneficiamento físico e químico de minérios busca adequar os diferentes tipos de minério às exigências do mercado, além de prepará-los para a etapa de processamento químico. Então, atenção. Muitas vezes, vamos imaginar, a China compra minério de ferro do Brasil, tá? Aí o cara fala, o minério de ferro brasileiro é muito bom porque ele tem 62% de ferro. Aí o chinês fala, opa, 62% é bom. Manda a análise. Aí o cara manda a análise, está lá, 62%. Aí o chinês fala, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um contrato que todas as embarcações que vierem para cá, a gente vai fazer análise, e se não tiver 62%, volta para o Brasil. Aí os caras falam, opa, peraí, pode dar problema, né? Então vamos baixar um pouco isso daí. Tá, então vai fazer como? Vai para 61. Tá, 61 assina, eles assinam. Aí um dos minerais usados é a hematita. Aí você fala, peraí, mas a hematita tem 70% de ferro na sua composição? Você tem que fazer a conta, né? Mas a gente podia usar também o carbonato de ferro. Ele tem uma quantidade menor, mas dá para a gente fazer um blended, ou seja, pega carbonato de ferro, óxido de ferro, mistura e manda para os chineses. Isso é perfeitamente possível. O problema é que muitas vezes o cara, na hora que faz isso, a porcentagem é baixa, de 61. Aí o cara faz a análise lá e fala, opa, não quero isso aqui não, volta para o Brasil. Quem paga o retorno da carga é quem mandou. Então, atualmente o Brasil perde algo em torno de 4 bilhões de dólares por ano em cargas que voltam ao Brasil por conta disso. Por conta disso. Já foi pior. A gente vai ver ainda hoje que isso aí já foi pior. Mas, se a gente for pensar como é que o minério é beneficiado, existem 4 etapas nesse beneficiamento de minério. Cominuição, a classificação por tamanho, a concentração física e, finalmente, a última parte,
que é a separação sólido-líquido. Isso tudo pode acontecer na mineração, no campo, mas também pode ser simulado em laboratório. Tá? É isso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês hoje. Vamos em frente. Até aí tem alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Eu não estou com o chat aberto, não. Tem que abrir o microfone e perguntar. Posso ir? Bom, então vamos lá. Hoje o pessoal está num silêncio, a outra aula que eu dei, nossa, o pessoal não abria a boca. Então vamos lá. Eu estou dando aqui um exemplo de rochas que sofreram esse processo que a mineração faz, mas que sofreram esse processo em laboratório. Essas 4 amostras de rocha foram as amostras que eu levei do Brasil para Portugal em 2016. Então você tem uma rocha magmática do complexo Imbu, uma magmática do Grupo Amparo, e aqui tem uma série de rochas, algumas são sedimentares, outras são metamórficas, do grupo São Roque. Aí você fala, você quer fazer a análise desse material. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Segundo o texto, a primeira coisa que se faz é a cominuição. Professor, o que é isso? Vamos ver. Esses aqui foram os equipamentos que eu usei para cominuição lá em Portugal. Tá? Você tem aqui um britador do lado esquerdo. Você tem aqui uma tampinha em cima. Você abre essa tampinha e joga a rocha aqui dentro. Ele vai, por vibração, deixa a rocha cair num lugar que tem os martelos mecânicos. E esse britador transforma a rocha num cascalho. Professor, o que é cascalho? É uma granulometria que tem dimensões entre 3 e 8 milímetros. A gente chama de cascalho. Se for em torno de 2 milímetros, a gente chama de areia. E quanto menor for o tamanho, a gente muda a classificação. Então, a gente tem a brita, o cascalho, a areia, o silt e a argila, do maior para o menor. Então, você primeiro quebra em pedaços razoavelmente pequenos, depois você leva para o moinho de disco, que é esse aqui, e aqui ele vai sair com um tamanho, uma granulometria de 0,5 milímetro. Tá? Então, isso aqui corresponde a uma fração chamada areia fina ou silt. Professor, mas por que tem que quebrar? Porque é o seguinte, quando você trabalha com minério, você quer obter do minério algum metal. Então, a melhor forma que você tem de fazer é quebrar a partícula grande, porque senão vai demorar muito tempo para reagir. Então, tanto na indústria como no laboratório, você usa os chamados moinhos. Esses moinhos aqui, que eu estou mostrando nas figuras, o moinho da direita, ele era do tamanho aproximado de um computador. Ele não era maior que isso daqui, não. Tá? E o moinho de mandíbulas, que é o da esquerda, ele era mais ou menos do tamanho de uma mala. Tá? Um pouquinho maior que uma mala de mão, daquelas de viagem. Tá? Então, isso você usa no laboratório. Professor, e como que é essa mesma coisa no campo? Os moinhos de martelo, ou britadores, no campo, eles são grandes cilindros, onde, com uma certa inclinação, onde o material vai vai rolando lá dentro, né? Sempre
do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E lá dentro você tem martelos que vão quebrando essa estrutura. Existem moinhos que são capazes de processar 38, 50 toneladas de rocha por hora. Tá? É uma quantidade bastante grande. E, detalhe, existem mineradoras que têm muitos moinhos trabalhando ao mesmo tempo. Tá bom? Então, a primeira coisa, você quer tirar o metal do minério, quebra o minério. Tá? Então, você vai quebrar, vai deixar em tamanho bem pequeno. Mas não é só o tamanho pequeno que interessa. Às vezes, você tem outras intenções, e aí você precisa de grãos maiores ou grãos menores. Agora, uma coisa que não pode ter é impureza junto. Então, a segunda fase é a separação por tamanho. Aqui tem um cara no laboratório lá em Portugal, né? Ele está todo paramentado desse jeito porque é um laboratório de alta pureza, a gente chama de risco ambiental zero, né? E aqui dentro desse cilindrão grande tem uma série de peneiras. Então, esse conjunto vibra e os grãos maiores ficam na primeira peneira e à medida que você desce, você vai ter grãos cada vez menores. Só que pode acontecer de, num laboratório, você precisar remover componentes ferrosos. Então, bem onde o cara está com a mão direita, aqui no meio, pode existir um separador magnético, tá? Como ele coloca aqui, uma armadilha magnética. E essa armadilha atrai os pedacinhos de ferro, de tal forma que o que desce é o mineral que você quer. No campo, ao invés de ser uma maquininha pequenininha dessa, é uma grande esteira que vibra, né? Isso daí joga dentro de um equipamento que vibra por completo e muitas vezes vocês têm os equipamentos em uma escadinha para você tirar o mais grosso lá em cima, aí vibra, tira o médio, vibra, tira o pequeno, vibra, tira o fino e por aí vai, tá? Aí você fala, bom, então primeiro separa, quebra o minério. Depois separa por tamanho. O que faz em seguida? Em seguida, você, depois da etapa de fragmentação e classificação, vem a chamada etapa da concentração mineral. Aí você fala, mas o que é isso daí? Está escrito, nessa etapa, realizada em sistemas dinâmicos, ou seja, que tem movimentação constante, surge uma resultante de forças que confere diferentes caminhos aos minerais, a depender de suas propriedades, acarretando a separação desses. Em alguns casos, o concentrado mineral é vendido ou introduzido diretamente no mercado produtivo, ou seja, você para o processo de mineração aí. Por quê? Porque existem nações que compram o minério bruto. Tá? Você tem aí você tem um mineral bruto que pode ser vendido do jeito que está. Então, vamos imaginar, a China fala, eu quero minério de ferro. Tá? Aí o cara fala, olha, o minério de ferro não processado custa tanto e o processado custa tanto. Não, manda para cá não processado que a gente tem que processar aqui. Então, é nesse momento que você nem faz a terceira etapa. Você cominui, você separa e manda. Tá? Agora, a concentração mineral é uma coisa importante para agregar valor ao produto. Ah, professor, e como é que funciona isso? Tá? São algumas técnicas que são aplicadas nesse momento. Tem a lixiviação, a extração por solvente, a adsorção, a troca iônica e a precipitação química. A mais utilizada chama-se lixiviação. A lixiviação é uma reação química em que você usa uma substância química
para abrir a amostra. Ah, professor, a gente já estudou isso em química analítica. Sim, sim. Muitas vezes você tinha uma amostra que você tinha cloreto de alguma coisa. Só que você queria obter nitrato. Aí você reagia com ácido nítrico 6 molar, né? Você conseguia a reação química, transformava tudo de cloreto para nitrato para fazer a marcha analítica. Esse movimento também é feito no campo. Só que a quantidade de minério é extremamente grande. Não é uma panelinha. Então, vem aí o problema. Como é que eu vou fazer lixiviação de uma quantidade enorme de minério? Olha lá, esse é um tanque de lixiviação. É um tanque onde você faz a concentração mineral. Você vai falar, nossa, mas eu não consigo entender isso daqui. Como é que funciona isso? Se você prestar atenção, aqui existe uma ponte que é só para você atravessar para essa casinha. Esse módulo inteiro gira, tá? E você joga dentro desse tanque uma substância química que irá reagir com o teu minério. Na hora que você tem essa reação química, você consegue separar o concentrado e o rejeito. O rejeito vai embora. O concentrado de minério é transportado para um outro lugar, onde vai acontecer uma próxima etapa. Em geral, era assim que se fazia até a década de 70. Foi quando os americanos criaram um modelo diferente. Um tanque igual a esse, onde é feita a lixiviação, que é a terceira fase, que é a concentração mineral, e a quarta fase juntas. Por quê? Porque na quarta fase, você tem que fazer a separação do sólido e do líquido. Você vai falar assim, como que é feito isso? Dá uma olhada aqui nesse esquema. Tá vendo isso daqui? É um tanque de separação. Os americanos hoje em dia fazem a fase 3 e a fase 4 juntas, tá? Mas é mais indicado você fazer de forma separada. Então, o que acontece? Por essa tubulação aqui central, chega a amostra aberta, como a gente fala, tá? Aí ela é colocada dentro desse tanque. Existe uma grande pá que mexe devagarzinho esse sedimento. À medida que essas pás vão remoendo, o sedimento vai escorrendo e vai sair por baixo, tá? O que acontece? Muitas vezes esses minerais possuem o que a gente chama de ganga. A ganga é o rejeito. E esse rejeito, em geral, é menos denso. Então, ele sobe, fica nessa parte superior, que se chama região de líquido clarificado, e escorre e vai para outro tanque, onde ele pode ser descartado ou pode ser mandado para as lagoas de rejeitos. Tá? Agora, aquilo que sai e que contém o mineral já concentrado, isso daí pode sofrer uma filtração e, consequentemente, essa filtração faz com que você tenha a obtenção do minério sólido. Então, aí, a gente tem essas etapas aqui. O minério é retirado da terra, é quebrado nos moinhos, é classificado. Ah, mas o tamanho ainda está grande. Retorna, volta ao moinho. Ah, não, o tamanho está bom. Então faz a concentração e depois faz a separação do líquido sólido por filtros, tá? Com isso, você tem a obtenção de minério que pode ser vendido ou processado quimicamente.
Aí você pode fazer aço, você pode fazer o que for. Tudo bem até aí? Eu gostaria de ouvir um pouco da voz de vocês. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida. Por favor, gente. Fala, Isaac. Ou seja, no caso do minério de ferro, é comum o pessoal falar da pelotização, né, do minério, principalmente para exportação. Essa hora que tira o concentrado aí que eles colocam em um forno para fazer essa pelotização ou tem algum processo intermediário? Não, em geral, dependendo de como que é comprado, na pelotização você extrai o líquido, fica só com o sólido, e aí você tem um mecanismo chamado sinterização. O nome é Ah, estranhíssimo, mas essa sinterização nada mais é do que você colocar um núcleo de condensação e girar o, o, o sólido em volta. Aí você forma um pelote, sim. que é a pelotização. Aí o que Ah, acontece? Essas bolas, elas são mais estáveis, elas são ensacadas e são vendidas dessa forma. Agora, isso implica num custo maior. Então, as nações que compram minério da gente, ou já pedem lá na fase 2 que você só quebrou e separou, e eles fazem a parte química, tá? E existe uma razão disso, que muitas vezes o minério que é mandado nessa fase, ele vai com certas impurezas. Aí você fala, nossa, mas os caras vão querer impureza? É porque eles têm processos químicos que aproveitam essa impureza. Então, por exemplo, se você tem minério de ferro, tá? Misturado com rocha sedimentar, você vai falar, nossa, o cara vai jogar fora a rocha sedimentar. Na realidade, ele pode pegar essa rocha sedimentar e aproveitar o caulim dela. Então, ele compra a rocha na fase 2, logo depois de passar pelas peneiras, vai o minério de ferro, mas vai junto uma série de outras coisas, que ele também pode aproveitar para os processos industriais dele. Então, por isso que, como é mais barato, o cara prefere fazer isso. Então, ele ganha o dinheiro dele aplicando outros métodos químicos para obter outras coisas além do minério principal. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, quando você quer comprar minério de ferro 61%, às vezes a porcentagem de ferro é muito alta dentro do minério. É um minério muito bom, tem bastante ferro. Então, você pode juntar outros compostos de ferro que têm porcentagem menor para que a porcentagem fique dentro do padrão exigido pelo comprador. Você faz um blended, você mistura duas coisas. Uma tem muito ferro, outra tem pouco ferro. Entendeu? perfeito. No caso do minério de ferro também pode, às vezes, haver pequena quantidade de minério de cobre misturado, né? Se for na fase de Sim. minério, né? Dependendo do caso, o que o pessoal faz? Por exemplo, quando você tem sulfeto, tá? Sulfeto. O sulfeto tem uma característica muito interessante. Apesar de ele ser denso, ele se dá super bem com bolhas de sabão. Sim. Aí o que o pessoal faz? Antes de vender o minério, vamos imaginar que tenha sulfeto de cobre, sulfeto de chumbo, sulfeto de zinco. Eles batem num tanque com sabão. Aí Ah, forma bolha. E essa bolha tem na sua superfície cristalzinhos de sulfeto de chumbo, sulfeto de bário, sulfeto de cobre, tudo ali. Aí essa espuma é separada, eles aquecem, seca, e aí todo o sulfeto é retirado. Então, muitas vezes o cara, quando compra, ele fica atento, né? Ele sabe. Ah, comprei o primeiro lote, não veio o sulfeto, não quero mais esse lote desse jeito. Vamos tentar mudar o contrato. É por isso que muitas vezes o cara faz contrato por venda. Não é por assim, ah, vou comprar 1 milhão de toneladas. Não, não funciona assim. Para cada venda, um contrato com determinada porcentagem de minério. Ou melhor, né, determinada porcentagem de metal no minério. Tudo bem?
Certo. Tem até uma definição bem clássica aí entre minério e no caso, Mineral. mineral, né? Vai Isso, abordar isso também? mineral. Miné... quando é interessante isso, porque o minério, e quando eu estudei isso há muitos anos atrás, o minério era considerado todo o conjunto. Sim. Tá? Então, minério de ferro ia óxido de ferro, ia a mistura de magnetita, hematita, tá? Um monte de coisa junto, e as impurezas. Aí você usava um processo de separação para você obter a parte nobre do minério, que era o mineral, tá? E a ganga, que eram as impurezas, eram separadas. O que é importante é que muitas vezes essa ganga tem valor, né? Antigamente não tinha porque, a ganga tem 0,5% de cobre, não vou ficar processando essa porcaria. Hoje em dia, um minério com 0,5% de cobre tem valor comercial. Então, hoje em dia, se pega a ganga. É por isso que muitas das mineradoras fazem aquelas lagoas de rejeito, como aquelas de Mariana, Brumadinho, né? Colocam aquilo tudo lá estocado, aquela grande solução, porque pode ser que no futuro um determinado processo consiga remover, sei lá, o arsênio de lá, tá? Aí os caras guardam aquilo porque quando precisar já está lá, é só bombear. O problema é que aquilo está numa represa que pode estourar. E aí é que vem o grande problema, né? Então, aquelas lagoas de rejeito são lagoas onde você tem a ganga e o minério que está mal aproveitado. Você entendeu? Inclusive, tem caso de minas, né, de vários tipos de minérios que no passado foram dados como exauridas, fechadas, né, e atualmente são reabertas porque os nossos processos conseguem, né, extrair o restante de minério, de E mineral, né? detalhe, alguns dessas coisas estão em lagoas de sedimentação. Exatamente. Ou seja, o cara não tem nem o trabalho de tirar da natureza. Já está lá, ele só bombeia e faz o processo. Crime processado, né? É. Tudo bem, então? Ok. Beleza? Vou continuar. Já estamos para mais da metade já da aula de hoje, tá? Fiquem tranquilos, a aula de hoje não é muito longa, não. Deixa eu ver aqui. Existe também uma forma de você conseguir melhorar a qualidade do minério. É a partir de uma coisa chamada troca iônica. A troca iônica é um processo reversível, onde você tem a troca de íons de um sólido e de um líquido, tá? Eu vou aqui mostrar um esquema, tá? Isso daqui é um esquema simplificado de troca iônica. O que acontece? Você tem aqui os íons contrários, que são os cátions, que estão em azul, bem no meio dessa esfera preta. Essa esfera preta é como se fosse uma massa de ânions. Na realidade, é uma resina aniônica. O que acontece no processo de troca iônica? Os cátions que você quer estão na solução. São esses maisinho do lado de fora. E os cátions que você não deseja, porque não tem valor comercial nenhuma, estão dentro da resina. Qual que é a ideia da troca iônica? Esses cátions que você não quer vão para a solução e os cátions da solução entram na resina. Tá? Isso daí é o caso de uma resina aniônica que vai atrair cátions. Existem também resinas catiônicas que atraem ânions, tá? E aí, olha só aqui, ó. Quando você tem uma catiônica fortemente ácida, você tem aqui um derivado de sulfato. Uma catiônica fracamente ácida é derivado de ácido carboxílico. Então, aqui é ácido sulfônico, aqui é ácido carboxílico, tá vendo? Professor, mas peraí, ácido sulfônico? Os ácidos sulfônicos não estão presentes em detergentes? Sim, e os ácidos carboxílicos nos sabões.
Então, na realidade, foi assim que começou o estudo de resina, a partir de substâncias que interagiam. Então, a catiônica forte é derivada do ácido sulfônico, a catiônica fraca do ácido carboxílico. A aniônica forte são sais de amônio, mas sais de amônio quaternário. E a aniônica fraca é sal de amônio primário. Tá? Então, isso daqui é interessante porque essa primeira resina tem carga negativa e essa também. Atrai quem? O positivo. E essas duas de baixo têm carga positiva. Atrai quem? O negativo. Tá? E aí você troca, tira o positivo que você queria e joga fora o positivo que você não queria. Então, voltando nesse esquema, você tem a troca de cátions. O que te interessa está fora, ele entra na resina. E o que está dentro, que não te interessa, vai sair. Para isso, você controla esse processo. Você pode mudar pH, pode mudar temperatura, pode mudar uma série de fatores. Tudo bem até aí? Perguntas e dúvidas, gente? Nesse caso é comum, por exemplo, ter carbonatos de cálcio ou bicarbonatos, né? Carbonato ácido de cálcio ou magnésio misturados nos minérios, né? Tem muito. E no caso, por exemplo, ácido sulfônico não reage com esses dois sais, né? Não reage bem, né? Não reage bem. Sulfônico, carbonato. Mas o de baixo, que é derivado de ácido carboxílico, reage. Ah, Quando o você tem carboxílico. cálcio e magnésio, chamada água dura, Sim, ela dá reação de precipitação com os derivados de ácido. Então, aquilo que você está vendo ali do lado, o segundo, é sim. legal para você remover cátions bivalentes, como cálcio, magnésio, bário, tá bom? Ah, legal. Mas nesse ácido carboxílicos aí teria que ser orgânicos? Sim, orgânicos ou derivados de alguma substância orgânica, que a gente em geral acha são ácidos graxos, né, ácidos de cadeia longa, Sim, que vão estar impregnados na resina. tá. Tá? Porque A aí no resina caso é aí. porosa. Oi? Oi? Porque no caso aí, tipo ácido cítrico, ácido. Não vai reagir, né? Não. Tinha que ser ácido maior. Tem que ser esteárico. Tem que ser ácido Certo. de cadeia bem grande, tá? O esteárico já reage bem, então. Já. Legal. Mirístico, tá? Oleico. Oi? São os nomes dos ácidos que eu estou lembrando aqui. Não, Bom, não, então, tipo, fez um barulho que eu não entendi esse último que você falou. oleico, Oleico. Ok. tá? Bom, vamos em frente. Ixi, aqui. Bom, no último você sabia, está escrito assim: a técnica de precipitação também é usada na indústria química e metalúrgica, tanto na recuperação dos metais quanto no tratamento dos efluentes. Então, é aqui que está o problema da maioria das indústrias químicas e metalúrgicas, quando você vai tentar fazer a recuperação de metais. E aí, existem determinadas substâncias químicas, né, que você adiciona uma fase aquosa e que pode levar à precipitação seletiva de determinados íons. É muito comum que esse precipitado seja formado no seio, acho que essa é a palavra muito estranha, né, mas é no meio da solução aquosa. Professor, e esse precipitado, que características ele tem? Ele pode ser cristalino, amorfo ou coloidal. Ah, a gente já estudou isso na química analítica. Sim, na química analítica quantitativa, uma das primeiras aulas que a gente falou foi de precipitação, tá? E a precipitação ocorre por quê? Você tem os núcleos de condensação, né? Isso daí pode juntar material, esse material se junta, ganha peso e afunda. Uma das substâncias que é usada no tratamento de água é sulfato de alumínio.
que é um floculante, que também deveria estar aí, precipitado por ser cristalino, floculado, coloidal e amorfo. Tá? E aí o que acaba acontecendo é que é importante você entender que, tanto na mineração quanto no laboratório, você combina dois tipos de processo: os processos físicos e os processos químicos. Os processos físicos, eles exploram propriedades físicas específicas dos minerais. Então, por exemplo, quer ver? Como é que você pode imaginar uma separação de mineral por brilho? Você vai falar assim, nossa, como é que a máquina vê o brilho? Não, não. Não estou falando de uma máquina. Estou falando do olho humano. O cara pega, tem um rio onde o ouro está misturado com a lama do rio. Ele põe a bateia, gira a bateia, a água vai levando para fora a areia. Quando ele olha no centro da bateia, tem um pontinho amarelo brilhando. Provavelmente é ouro. Ele tira aquilo ali com cuidado, coloca do lado e faz isso diversas vezes ao longo do dia, tentando achar uma pepita grande. Quando ele não consegue, ele joga o mercúrio, evapora e obtém um toletinho de ouro. Tá bom? Isso é um processo que começa fisicamente, tá? Pelo brilho. Agora, existe pela cor, pela gravidade, tem uma série de técnicas. Magnético, quando você tem uma mistura de minério de ferro e minério de cobre. Você passa o ímã, só minério de ferro vem, o minério de cobre não vem. Tá vendo, Isaac? Aquilo que você falou, mas o minério de cobre pode estar presente junto. Pode, mas na hora que você faz uma separação magnética, o ferro vem e o cobre não vem. Exato. Todos os minérios de ferro aí normalmente são magnéticos, você? Tem alguns que não, né? Todos sim, são. sim. O que é naturalmente magnético é a magnetita. Sim. Mas todos os outros são magnetizáveis. Ah, tá. Tá? Você consegue orientar os chamados domínios magnéticos do ferro de tal forma que ele é atraído pelo ímã. Tá. Aí isso acontece por quê? Porque o ferro tem elétron desemparelhado. É um composto paramagnético. Compostos paramagnéticos apresentam magnetismo. Tá? Mesmo nos sulfetos você consegue fazer isso. Sulfeto de ferro. No sulfeto de ferro, foi aquilo que eu falei. Você usa A você espuma. lava com sabão. Sim. É mais fácil. É mais É mais simples. fácil. Porque quando você faz esse processo para sulfeto de ferro, você também está trazendo junto de chumbo, de zinco, de cádmio. Então, você está separando um monte de metal. Se você passar o ímã, você só tira ferro. É. Se você lavar, você tira os sulfetos em geral. Sulfeto de chumbo, sulfeto de zinco, sulfeto... Entendeu? Você ganha muito mais fazendo isso. A purificação é mais eficaz, né? É mais eficaz. Mais eficiente. Também é mais rápido, por isso que eu falei eficiente. Alguns exemplos de processos químicos são a troca iônica e a extração por solventes, que eu já falei. Eles exploram a afinidade química de alguns dos compostos orgânicos em relação a diferentes cátions que estão presentes nos minerais. O uso integrado dessas técnicas vai fazer com que, no final, você tenha o produto adequado a quem vai comprar, tá? É interessante isso, porque muitas vezes você fala assim, o cara descobriu uma mina de cobre, tem veios de cobre, é 100% cobre. Bom, ninguém compra cobre 100%. Eles preferem comprar cobre com uma certa porcentagem de pureza e purificar. E por que isso? Porque o cobre puro é muito mais caro do que o cobre. Mas tem algum jeito de você conseguir cobre puro que não seja por mineração? Tem, roubando, né? É por isso que tem muita gente que retira os fios elétricos, né? Rouba o cabo de cobre, enrola, põe na Brasília velha, vai no ferro velho e vende.
Ô, Às vezes Serra, não está energizado ainda. Fala. Aí frita, acabou. desculpa te atrapalhar. A Larissa perguntou se ela pode ainda entrar na aula no finalzinho. Pode. Está bem no finalzinho mesmo. Esse aqui é o penúltimo slide. Eu vou avisar ela. Espera aí, vou permitir aqui. Pronto, já permiti a entrada dela. Obrigada, professor. De nada. Então, o que acontece? Se você tem um jeito de você conseguir cobre puro, é a partir da extração em minas que tem veio de cobre. Só que essas minas são raras e o cobre que é obtido nessas minas é muito caro. Então é preferível comprar sulfeto de cobre, carbonato de cobre e processar do que comprar cobre puro, tá? Assim, ó, Diga. no caso do minério de cobre, tem um detalhe aí que o pessoal que não é da área às vezes não sabe. No minério de cobre, sempre tem ouro, prata e platina. Pequena quantidade, óbvio, né? Mas tem. Ou seja, a partir do momento que você tem o minério de cobre concentrado, aí vai para uma eletrólise, para purificação, né? E nesse processo de purificação, ele sai com 99,995% de pureza. Só que o custo de energia e todo o custo do processo é pago com o ouro que se extrai na lama anódica. E ainda sobra platina, ainda, né, que tem menor quantidade, mas que é mais caro que o ouro ainda. O que acontece é o seguinte: você tem ali um processo em que você usa um eletrodo impuro de cobre, faz a eletrólise e você purifica aquele eletrodo. Por isso que dá essa porcentagem de 99,5%, 99,95% de cobre. Você Exato. faz um tratamento químico de eletrólise. É eletrólise com solução ácida de sulfato de cobre. Exatamente. Exatamente. E o sulfato de cobre, de um eletrodo, num dos eletrodos ocorre a corrosão, o cobre vai para a solução, Isso. já tem cobre do sulfato que vão migrar para outro eletrodo, que é o cátodo, Sim. onde você vai ter a redução do cobre. E aí você vai formar no outro eletrodo, que é o chamado cátodo, o cobre puro. O cobre Sendo puro. que no ânodo você também tem cobre, mas você tem cobre impuro. E aí embaixo dele é que fica depositada a lama anódica. Né? Exatamente. Na lama anódica, você tem platina, prata e ouro. Detalhe importante é que, até hoje, existem processos que estão tentando obter ouro a partir da água do mar, porque existe ouro dissolvido na água do mar, mas é algo em torno de 0,5 miligramas por tonelada de água. Então, tem que processar uma quantidade muito grande de água do mar para conseguir obter ouro. Então, eles acham que algum dia isso vai se tornar viável. Por enquanto, não é. Tá bom? Aí, aqui, nesse último slide, tem as seguintes informações. Toda atividade industrial ocorre em geração de efluentes, sejam eles líquidos, gasosos ou sólidos. Em geral, esses efluentes, para que você não tenha o trabalho de tratar, eles podem ser armazenados. Então, são aquelas lagoas de sedimentação que eu já falei para vocês, que deu problema do Brumadinho, Mariana, tá? É importante que as leis de controle ambiental sejam cumpridas na mineração. Por quê? Porque os equipamentos que são usados, eles devem ser específicos para cada processo. Você não pode querer fazer um processo de troca iônica usando trocadores catiônicos ou usando o trocador errado. Por quê? Primeiro, que você perde dinheiro e segundo, você polui o ambiente. Tá? Então, todo mundo que trabalha com mineração tem que ter conhecimento do processo. Se falta conhecimento do processo, aí complica de vez. Para terminar, a última frase que está lá embaixo, o processamento mineral no Brasil é extremamente relevante. Contribui com 4% do PIB do Brasil. O problema é que uma parte desse dinheiro é perdido
quando você exporta o minério, ele não está em condição e retorna ao país. Isso é uma das coisas mais complicadas que tem, mais complicadas, porque muitas vezes a rejeição do transporte é feita, por exemplo, você transporta minério de ferro do Brasil para a China. Imagina o tanto que se gasta para transportar o minério daqui para lá. Chega lá, o minério não aceita, ele volta. E você tem que pagar a volta. Então você paga 2 vezes. Ah, mas eu já consertei, vou mandar a terceira. Gente, não há lucro que dê jeito nisso. Tá? Você pode até fazer isso. Em geral, eles fazem. Eles readaptam e mandam. Só que isso é dinheiro jogado fora. Tudo bem? Perguntas e dúvidas? Serra, uma perguntinha lá, um pouco antes. No caso que falou de água dura, no caso, carbonatos de grupo 2, o ácido fosfórico não reage bem com eles, né? Na realidade, você pode ter a formação de precipitados de fosfato de cálcio e fosfato de magnésio. Sim. Só que, na hora que você coloca para competir fosfato e alguma outra coisa, o fosfato é muito lento para chegar no cálcio e no magnésio. Sim. A gente fala que Aí ele acaba se perdendo. a mobilidade desses íons é baixa. Ou seja, a eficiência dele é muito pequena, no caso, na reação. É pequeno. Tudo bem? Ok. Bom, gente, esse era o assunto da aula de hoje. Eu vou parar a gravação, porque a gravação dessa 10ª aula acaba aqui, mas eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu gostaria de conversar com vocês a respeito de domingo passado, né? Então, eu vou interromper a gravação, só um momentinho.